Pessoal, nesse nosso drop de hoje eu queria chamar a atenção de uma coisa. Existem algumas lendas quando se pede para os alunos fazerem a prova. Vou pedir para você seguir algumas orientações. A prova foi feita propositalmente de tal forma que seja bastante curto o tempo para você respondê-la. Quando as pessoas muitas pessoas deixam a prova de inglês para o final. Então, sugestão, jamais leia o texto antes das perguntas. A ordem que eu quero que você faça, que vai ser a mais otimizada, a que vai mais otimizar o tempo é, leia o título do texto e depois vá para as perguntas. Se você ler o texto inteiro, o que vai acontecer? Existem muitas perguntas que a Exaf faz, na prova de 2009 aconteceu isso. Não me recordo se foram 7, 8 ou 9. Com certeza foi pelo menos 7 ou 8. Ela começava assim, de acordo com o parágrafo 1, de acordo com o parágrafo 2. Se você tiver perguntas desse jeito e seguir as orientações dos outros professores, como é que são as orientações dos outros professores? Leia o título para você ter uma ideia, até aí concordo plenamente. A única ressalva que eu faço é o quê? É você não entender o título do texto, que é bem provável, não fique desesperado, se você não entender, você é uma pessoa normal, mas vá direto para as perguntas, porque se o cidadão fizer uma pergunta do seguinte sentido, according to paragraph 1, de acordo com o parágrafo 1, você não precisa ler o texto inteiro para responder aquela pergunta. E a Exaf costuma fazer o seguinte, de acordo com o parágrafo 1, de acordo com o parágrafo 2 e de acordo com o parágrafo 3. E nessa brincadeira, o que acontece? Se você ler o texto primeiro, como geralmente se orienta, você perde tempo. Porque se você ler o texto inteiro e for as alternativas, as perguntas, você vai perceber que você não precisaria ter lido o texto inteiro para responder a primeira pergunta. Afinal, a primeira pergunta está escrito como? De acordo com o parágrafo 1, de acordo, né? Então, leia o enunciado da questão, se estiver dizendo de acordo com o parágrafo 1, já vai para o texto, vê lá, fatia o texto e não leia o texto antes de você olhar para os enunciados das perguntas. Está claro isso? Forte abraço, a gente tem que economizar tempo. Beijo!